O nosso presbitério, ele existe desde o século XIX. Nós funcionamos ininterruptamente há 3 séculos. Século XIX, século XX e agora XXI. De forma ininterrupta. Começamos a funcionar, o presbitério do Rio de Janeiro começou a funcionar através de um decreto imperial. Depois nós passamos pelos mais diversos sistemas de governo. E nenhum governo ousou se intrometer em questões do presbitério do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a igreja serve para cultuar e agradar ao Senhor. Ponto. Então, desde o século XIX, como presbiterianos, nós passamos por todos os sistemas de governo. E a igreja nunca dividiu-se. Mas parece que de 8 meses para cá, a igreja presbiteriana tem sido atacada, achincalhada, como se ela tivesse começado a existir ano passado. E pasmem, como se os atuais candidatos e ou protagonistas políticos da nossa política brasileira, eles tivessem começado suas campanhas ou tivessem ingressado na carreira política há um ano atrás. Como se ninguém fosse conhecido. E a igreja, que funciona há 3 séculos, tenho visto na imprensa, achincalhada, como se ela fosse um local que tivesse posição partidária, que tivesse candidato oficial à presidência. E mais recentemente, achincalhada como se ela fizesse divisão, luta de classes entre os sexos, gênero não, entre os sexos, homem e mulher. Mas nossa igreja existe desde 1859. Nós estamos neste solo organizados como igreja desde 1967. E para os nossos visitantes que estão aqui, agora esse é o nosso momento como Igreja Presbiteriana da Tijuca. Eu faço uma consulta a qualquer membro que está aqui presente. Algum membro dessa igreja já foi discriminado porque é homem? Se foi, levante sua mão. Algum membro dessa igreja já foi discriminado, pasmem, porque é mulher? Mas para os cristãos, parece que a IPB ela começou a funcionar em março. E nós vemos nas redes sociais os crentes se degladiando, vociferando todo tipo de ódio. Onde é que estava esse ódio? Desde 1859, se a igreja não mudou. Mas eu sei de onde vem e eu quero explicar a vocês. Mais recentemente, nessa última reunião do Supremo Concílio, e aqui nós não vamos fugir de assunto nenhum, nós vamos entrar neles todos. Nessa última reunião do Supremo Concílio, vazou um documento, o que já se configura crime, onde um presbitério, ele pedia que os membros de orientação política, tidos como de esquerda, fossem apacentados ou recebessem a orientação de ter uma oitiva com o conselho. Era esse o documento. Resgatando uma decisão que se deu na década de 50 e 60. Resultado, e agora eu vou explicar para vocês, e é bom que está gravado, vai para o Brasil inteiro. Porque tem muitos presbiterianos enganados em relação a essa matéria. O documento está aí, na sua mão no boletim. Você está vendo aqui o documento? Ó? Qual que é o timbre que está aí? Igreja Presbiteriana do... Não é isso? Se você é membro da igreja, ou se você é membro do presbitério ou do sínodo, e você quer encaminhar um documento para o Supremo Concílio, qual o timbre que tem que vir? Você sabe qual que é? É o da IPB. Porque se vai entrar na reunião, é um documento oficial.
Dar entrada é uma coisa, ser aprovado é outra coisa. Eu posso, por exemplo, fazer um documento pedindo 5 bilhões de reais à IPB. Ele vai dar entrada. Como? Com o timbre. Por quê? Porque é um documento a ser analisado pelo Supremo Concílio. Como que os conciliares sabem que esse documento ele foi recebido e vai ser tratado na reunião? Pelo timbre. De tal modo que o que vaza para a imprensa é um documento que seria e foi tratado. Mas a imprensa é a imprensa, né? E as pessoas são pessoas. As pessoas pegaram esse documento, por WhatsApp, Instagram, qualquer que seja a mídia, e olharam o timbre e disseram o quê? A IPB está com tochas na mão para expulsar as pessoas de orientação política de esquerda. E eu fiquei estarrecido porque nossa igreja é IPB. E você ouviu isso sair desse púlpito? Nós fazemos parte do presbitério do Rio de Janeiro. Você ouviu o presbitério falar sobre esse assunto? Mas o pior, pessoas de orientação, tido como de esquerda, sentiram-se insultados. E pessoas com orientação, tidos de direita, sentiram-se alguns no dever de achar que com isso haveria uma limpa no rol de membros. Mas sabe o que é mais triste? É que as pessoas tomam esse ódio, essa bile, essa amargura, mas não leem o que está escrito, gente. Vou ler para vocês. Você está com seu boletim aí, página 8? Está aí? Um presbitério entrou com essa matéria, o assunto foi tratado na reunião do Supremo Concílio, e o que você tem em mãos é a decisão de uma reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, o que você tem em mãos, sabe o que é? É a posição oficial da IPB. Se os jornais vão publicar isso ou já publicaram, aí eu não sei. Mas o que você, como membro da igreja, tem em mãos é a posição oficial da sua igreja. Quanto ao documento 017, 068, 090, 096 e 117, oriundo do Sínodo Central da Bahia, Sínodo do Vale do Aço, Sínodo Setentrional, Sínodo Pernambuco e Sínodo Rio Grande do Norte. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 sínodos que fizeram esta consulta. 5 sínodos representam a IPB, minha gente. Mas nas redes sociais, as pessoas tratando isso como se fosse a IPB. Prosseguindo. Ementas, devolução de expediente a inventores, consulta sobre membros oficiais da IPB, adeptos a partidos de esquerda. Solicitação de posicionamento da IPB, pensamentos esquerdistas, em homenagem ao meu amigo lá de Campinas, pensamentos esquerdistas. Consulta sobre manifestação da IPB sobre pós-modernidade. Proposta de revogação da decisão CS Supremo Concílio IPB 2006. Considerando, e essa é a posição oficial da IPB, que a IPB tem mantido equidistância de radicalismos. A IPB existe desde a época do imperador. Nunca fechou. Prosseguindo. Que a CIPB estabelece no artigo 2º sua finalidade nos seguintes termos. Abre aspas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, que são os novos convertidos, seus filhos e menores sob a sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Artigo 2º, desde 1948. Em algum momento, você ouviu algo diferente nessa igreja aqui? Não, uma consulta que eu faço à igreja, sim ou não? Prosseguindo. Letra C.
que não é finalidade da IPB manifestar-se sobre... Você já ouviu desse púlpito alguma manifestação dizendo vote A, B, C ou D, o partido bom, o partido A? Você já ouviu? Prosseguindo. Que a confissão de fé, capítulo 31, inciso 4º, estabelece que os sínodos e concílios não devem discutir, nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Que a pergunta 63 do Catecismo Maior estatue quais os privilégios da Igreja visível e, nesses privilégios, não há nenhum espaço para nada que se trate das coisas do... Que a Assembleia Geral da IPB, ao refletir sobre a matéria, decidiu, 1. Que o ministro não pode interferir numa campanha política sem prejuízo de sua obra evangélica e influência espiritual. 2. Que precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da igreja estão. 3. Recomenda que os crentes exerçam seus direitos cívicos e políticos. Essa Assembleia Geral, esse AG aí, ocorreu quando? 1900 e... Mudou alguma coisa de lá para cá, gente? Mas vocês vejam, de 3 meses para cá, membros da IPB estão se sentindo extremados. Estou sendo perseguido ou agora tenho uma tocha na mão, quero expulsar. Mas os autos, o que trata os documentos, não tem nada a ver com redes sociais. Prosseguindo. Letra G. Vou pular a letra G, vou direto para... No finalzinho da letra G. O Supremo Concílio IPB... Querem que leia a letra G ou não precisa? Pode ler? Então vamos lá. E ainda, a Assembleia Geral decidiu. O Supremo Concílio resolve declarar que escapa à sua competência, como concílio espiritual, opinar sobre ideologias ou partidos políticos. Compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e de consciência e da ordem e paz social. Assembleia Geral, que ano? 36. Item 16, documento número 74A, que é preceito reformado a separação entre igreja e Estado, que, quanto ao pensamento marxista, a IPB já legislou, estabelecendo sua posição clara sobre a matéria. C, que, quanto a cargos políticos, a IPB também normatizou como se deve proceder. O que a IPB pensa, então, sobre cargos políticos ou sobre pensamento marxista? Vai vir agora. O Supremo Concílio 2022 resolve. Essa é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio IPB 2022 resolve, 1. Agradecer a quem? Aos proponentes, porque era uma proposta. Não era uma decisão da IPB, mas a imprensa joga na tela como se fosse o quê? Uma decisão. É mentira, mas vamos prosseguir. Primeiro, agradece a quem caminhou. 2, reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica, bem como os símbolos de fé da IPB, conforme exarado nas decisões de 54, na executiva de 56, do Supremo Concílio de 66 e na CE de 2006. Eu faço uma consulta aos irmãos aqui presentes. Começa a decisão dizendo: reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica. Faço uma consulta. Algum irmão aqui presente é comunista ateu? Mas nós vivemos, esse tempo de histeria, queridos, está tão grande que nós vivemos para ver os membros se degladiarem no Facebook e Instagram para defender um comunista ateu ser membro da IPB.
para salvaguardar o direito de quem não acredita em Deus, caso queira ser membro. Mas o que alguém que não acredita em Deus vai se tornar membro da igreja, gente? Vocês já viram, vocês são crentes há mais tempo do que eu, vocês já viram ateus se degladiarem para se tornar membros da IPB? Está reafirmando o seguinte: é incompatível a fé e os símbolos de fé com o comunismo ateísta e materialista. Eu pergunto para você, é compatível, gente? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso com alguém que diz não creio que Deus existe? É compatível, gente? Mas a imprensa diz o quê? A IPB quer dividir. Aliás, não, saiu o seguinte, que por conta de evitar um racha, a IPB se manteve equidistante. Mas você está lendo os documentos. Ela é equidistante desde 1859. Prosseguindo. Item 3. Não nomear, atenção, não nomear comissão para análise política de partidos. Foi o pedido que aqueles símbolos entraram no documento 68 e 90. Aquele que saiu com timbre da IPB, que a imprensa vinculou, e tem que sair com timbre porque é um documento oficial, para ser analisado, a IPB analisou e disse, deu o seguinte parecer: não nomear comissão para análise política de partidos, por não ser finalidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, e contrariar o exarado no capítulo 31, inciso 4 da Confissão de Fé. Prosseguindo, orientar que em caso de ministros ocuparem posições políticas, qualquer que sejam, que se cumpra a decisão do Supremo Concílio de que ano? 1994. Quanto ao documento 2 do Sínodo Sul-Fluminense sobre a resolução 5113, que veta pastores participarem de partidos políticos e candidatarem-se a cargos eletivos, o Supremo Concílio da IPB resolve. Essa é a decisão de 94. Resolve revogar a resolução de 51 e responder que os ministros podem participar de partidos políticos. Para candidatarem-se a cargos públicos eletivos, deverão o quê? Pedir a seu, sem qualquer o quê? Em outras palavras, qualquer ministro presbiteriano que exerça cargo eletivo, o que ele fizer é no RG e no CPF dele. Mas, pasmem, uma decisão de 94. Os presbiterianos estão no Facebook se degladiando como se André Mendonça e Milton Ribeiro representassem a IPB. E o que mais me entristece é que tem pastor na igreja, tem conselho na igreja, e o assunto é tratado como se nada nós fôssemos. Mas a IPB fala por meio de documentos. Prosseguindo. Reafirmar os conteúdos registrados no pronunciamento social Supremo Concílio 1962 e na Pastoral Ética Cristã Política da IPB, Supremo Concílio 1990. Item 6. Determinar a mesa que nomeie comissões permanentes que promovam estudo sobre os temas. Que temas? Pós-modernismo, darwinismo, psicologismo, pós-estruturalismo, apresentando relatórios à CE. A Igreja Presbiteriana vai estudar sobre pós-modernidade. É pecado, gente? A igreja vai rachar se a igreja pensar o que é pós-modernidade? Darwinismo, a igreja pode pensar sobre teoria da evolução, que por mais que seja uma teoria, até os crentes acham que é normativo? É pecado? Psicologismo, a igreja pode? Pós-estruturalismo, isso são coisas que serão estudadas para que a igreja cresça no conhecimento desses itens. Irmãos, quero fazer um apelo a vocês. Quando me senti muito entristecido, e compartilhei isso com vocês
pela primeira vez, e desejo que seja a última, porque não gosto de trazer assunto triste, ainda mais de mim, não dividimos a igreja. Eu não fiz nenhum movimento que dividisse a igreja. Pelo contrário, as coisas depois se esclareceram e cada um recebeu do Senhor aquilo que do Senhor não intentou fazer. E agora nós vemos na imprensa como se a nossa igreja tivesse começado anteontem. E os crentes, membros da igreja presbiteriana do Brasil, como se desconhecessem a igreja que fazem parte. Igreja, a igreja em 2 anos de pandemia, ela não se dividiu. Não vai ser agora que estamos juntos presencialmente que nós vamos nos dividir. Por isso eu quero fazer um apelo à membresia da igreja. Por gentileza, preste atenção, com todo o amor e com todo o carinho. Nossa igreja, em 2021, ela teve quase 50 mil views, se somarmos YouTube e Facebook. Nossa igreja é uma igreja avisada. Nós tratamos as coisas com naturalidade, sei o quê, mas nossa igreja é avisada. Nossa igreja já teve repórteres sentados nos nossos bancos, analisando tudo que eu preguei, para depois sentar comigo em gabinete pastoral ali, do lado da secretaria, com o meu sermão todinho decupado apenas para dizer o seguinte: qual o seu posicionamento em relação às suas palavras? Porque nós vamos publicar. E sabe quando foi isso? Esse ano. Nunca trouxe isso para a igreja. E aos irmãos que são visitantes, se forem repórteres, publiquem na íntegra. E vai ser disponibilizado em vídeo por aquela câmera colada ali com silver tape. Porque é a expressão da verdade. Eu não sei nem porque a matéria não saiu. Mas o diálogo foi: o senhor falou sobre tudo, mas faltou o contraditório. Contraditório? Como assim? Não, o senhor falou tudo que a Bíblia diz, mas faltou o contraditório. Eu falei, então, porque na igreja não há contraditório, porque nós nos sentimos como um só corpo. E nós todos olhamos para um único lado. Então é por isso que não há espaço para o contraditório. Porque como é que nós vamos contrariar o que diz a Escritura? Mas a igreja promove elementos para debates? Tem. E até mais recentemente tivemos um TijuCast que foi sobre aborto. E pasmem, uma enfermeira, para quem gosta de paleta de cores, uma enfermeira negra, tratando sobre esse tema. Presença total. Homens. E não é a gente que dá luz. Mas a igreja abre esse espaço. Vem quem quer, né, gente? Tivemos um tema: a Bíblia é machista? Homens. Vem quem quer. Queridos, a nossa igreja, ela é muito visada. Nós auxiliamos 23 campos missionários, auxiliamos 5 obras de caridade e nós já fomos censurados pelo Facebook e pelo YouTube. Vocês sabem disso, não sabem? Nossos cultos já foram censurados. E para você, meu irmão, minha irmã, com todo amor, com todo o carinho da minha alma, que você ainda diz o seguinte: pastor, a igreja tem que ter um posicionamento. Eu digo para você, irmão, irmã, até censurado nós já fomos. Que posicionamento mais você quer, meu amigo? Você quer que eu faça o quê? Há 55 anos, todo 7 de setembro, todo culto próximo ao 7 de setembro, a gente bota a bandeira do Brasil aqui, cantamos o hino nacional, oramos por todas as autoridades. Sempre foi assim. Esse 7 de setembro, você não tenha dúvidas. Nós vamos botar esse culto domingo no Facebook e YouTube, o que vai acontecer? Eu faço um apelo a vocês. Por favor, com todo amor, com todo carinho, independente da sua afeição pessoal para com este que vos fala, nós temos na nossa igreja tantos membros enlutados. Nós temos tantos membros doentes. Nós temos homens que estão lutando contra cocaína, crack, maconha, cachaça, que acabaram de pedir um prato de comida.
Não transforma esse domingo numa batalha campal de quem é de Deus e quem não é. Porque para muitos, a começar de mim e da minha família, essa igreja é o nosso santuário, é o nosso paraíso. Aqui eu venho, eu posso dar beijo, abraço em todo mundo, com a alegria de que eu não vou ser julgado, porque nós nos amamos. Aqui é meu refúgio, é meu porto seguro. A semana toda eu vou abrir uma linha de crédito, o camarada pergunta, profissão? Eu digo, bom, teólogo. Ah, tá. Mas o senhor trabalha? Trabalho. Mas eu perguntei, profissão? Não, porque no nosso caso é vocação. Tá, sua vocação, pastor. O cara vai assim. Aí para de escrever. Não, mas pera aí, amigo. O senhor é o quê? Pastor. Vou botar aqui então, pastor. Aí ele para de escrever. De qual igreja? Antigamente era tranquilo, agora tá avisada, né? Presbiteriana do Brasil. Aí ele, é. Aí ele continua a escrever, ele para e começa. Mas vem cá, você conhece o André Mendonça? Tem que mandar o menino. E outros, então, são pior ainda. A gente precisa de um elemento, né? Conservador, de um elemento. Não, nós só temos o evangelho, amigo. Entendeu? Lá é só evangelho. Não, a gente precisa de uma coisa que abra mais a mente. Então, lá é só evangelho, amigo. Faz o seguinte, não é minha carta de crédito mais não, prefiro pagar à vista. Vou trabalhar mais um ano para comprar à vista, porque dá tristeza. Você não conseguir abrir uma carta de crédito porque você é pastor pixirabitano. Aí você chega domingo, feliz da vida. Ó, RL100 deitadão ali, tranquilaço. Essas crianças de boas, brincando. E a gente vai se degladiar. Por conta de quê, gente? Nós vamos propagar mentira nas nossas redes sociais. Você tem o documento aí na íntegra, está aí publicado. De tal modo que eu faço um apelo. Tudo que aponta para o alto, converge. Tudo que aponta para baixo, diverge. Permaneçamos a nos amar uns aos outros. Não olha para as pessoas pensando em pensamento político, não. Esses políticos nem sabem que vocês existem. Estão nem aí para você. Até os símbolos com as mãos são iguais, só muda a orientação da mão. Vamos seguir o evangelho? Quem te faz com Mocrive, hein? Quem te faz com ímpar? Janine acabou de dizer que pressão baixa, sentou, tomou água. Temos 11 crianças sem padrinho. Vamos apadrinhar nossas criancinhas? Vamos passar daquele portão para dentro. Meu Deus, cheguei no meu paraíso. Obrigado, meu pai. Nas nossas redes sociais, vamos parar com isso, né, gente? A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quantas vezes você pensa em Jesus durante o dia e quantas vezes você pensa em política, hein? Desculpem por ter tomado tanto tempo, mas eu acho que é muito oportuno